Bem, pessoal, saudações. Aqui quem fala é Solon Lemos, aluno do curso de doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará. Falo aqui em nome do GEM, Grupo de Estudos Marxista, ligado à linha Filos, de Filosofia e Sociologia da Educação, sediada no Departamento de Educação, também da Universidade Federal do Ceará. O nosso eixo, né, nosso eixo específico de pesquisa é teoria crítica, marxismo e filosofia da educação. Dialogamos com várias outras redes, outras correntes. E eu venho hoje dando continuidade ao nosso ciclo de debates, às nossas lives, discutindo hoje a minha tese de doutorado, que está em processo, né, de andamento, de elaboração, com o tema da subjetividade em Marx. E como eu vejo que a teoria crítica alemã, especificamente Adorno, continua esse pensamento marxiano, e que links e que possibilidades existem nesse diálogo entre o que nós podemos extrair dos textos de Marx ligado à subjetividade e como a teoria crítica alemã continua esse pensamento, né? Para não fugir um pouco aqui do nosso tema, para não dispersar, permito aqui fazer uma breve leitura e eu vou comentando com vocês tópico por tópico, ok? Vamos lá. O contexto histórico e o desenvolvimento dos modos de produção pesam na formação do ser social e não podem ser excluídos quando tratamos dos processos de alienação e estranhamento a que se submete forçosamente a subjetividade humana dentro dos modos de produção capitalista. Segundo Adorno e Horkheimer, abro aspas, se as pessoas querem viver, nada lhes resta se não se adaptarem à situação existente, se conformar. Precisam abrir mão daquela subjetividade autônoma a que remete a ideia de democracia. As pessoas conseguem sobreviver apenas na medida em que abdicam do próprio eu em função de um projeto ideológico dentro da indústria cultural e do capitalismo e da sociedade administrada. A necessidade de uma tal adaptação da identificação com o existente, com o dado, com o poder enquanto tal, acaba por gerar esse potencial totalitário. Fecho aspas, com alguns grifos nossos. Então, já é possível perceber na dialética do esclarecimento que Adorno e Horkheimer já percebem essa reificação da consciência que já foi amplamente discutida pelo próprio Marx, mas que ela se perpetua, né, dentro da sociedade, como chama Adorno, dentro da sociedade administrada do capital. Então, o que resta ao trabalhador dentro desse esquema, desse sistema, se não se adaptar? Não é que ele não tenha consciência da situação a que ele é submetido, ele tem essa consciência, já segundo Adorno. Vejam que há, né, em Marx, Marx aponta para uma reificação da consciência, uma subversão da consciência, uma coisificação da consciência humana. E obviamente que após Marx, o capitalismo e os sistemas políticos e econômicos tiveram que se reinventar. Acontece que mesmo com essa reinvenção, mesmo que Marx tenha descortinado, né, por assim dizer, usando um termo aí kantiano, esse véu de ignorância, mesmo que Marx tenha descortinado essa compreensão da classe trabalhadora, mesmo Adorno chama a atenção que mesmo com consciência da exploração, não resta à classe trabalhadora outra opção a não ser se render ao processo
da sociedade administrada do capital. Ou seja, o que é que eu percebo e onde é que eu percebo essa continuidade do pensamento adorniano dentro de Marx? Porque Marx abre esses olhos, nos abre os olhos para essa questão da reificação da consciência de classe, da necessidade de uma subversão do sistema, de um outro sistema. E pós-Marx, mesmo que haja essa consciência, o que se há de fazer? É nesse ponto que eu vejo a importância da nossa pesquisa. Dando continuidade, da mesma forma, embora Marx reconheça as determinações socioeconômicas e sua influência sobre a formação da consciência do sujeito, ele não irá sobrepor uma à outra. Na verdade, ambas irão influenciar-se dialeticamente na constituição subjetiva do indivíduo e suas relações com a totalidade do capital. A preocupação de Marx no que concerne à constituição do sujeito, da consciência do sujeito, embora não tenha sido tema central da sua obra, como já a gente vem abordando aqui, foi objeto de suas reflexões e foi por ele, juntamente com Engels, sinalizados como fundamento e meio para a transformação social e afetiva. Como nos indica Eduardo Chagas, para haver, abro aspas, para haver emancipação, revolução social, é necessário não só uma transformação das condições materiais de existência, mas também da subjetividade humana, que, para agir crítico e emancipadamente sobre o mundo, terá de renunciar às referências, às imagens do passado que não ultrapassam a ordem social do capital. Não há como haver um domínio da consciência dos indivíduos no plano capitalista sem que haja uma preocupação, nesse ponto, uma manipulação dos processos formativos do sujeito. E aí cito Adorno: se fôssemos obrigados a resumir em uma fórmula esse tipo de caráter manipulador da ideologia capitalista, do plano capitalista, eu, Adorno, o denominaria de o tipo de consciência coisificada. No começo, as pessoas desse tipo se tornam, por assim dizer, iguais às coisas. Em seguida, na medida que o conseguem, tornam os outros iguais às coisas. Então, o processo da subjetividade, que eu vejo que Adorno continua em Marx, não é só da reificação do sujeito. É o sujeito reificando o outro também. Então, não é só a perda da minha consciência, da minha criatividade, da minha dignidade, da minha humanidade. É eu passar a ver o outro também sem dignidade, sem humanidade, como coisa. Passando assim a ver a coisa fetichizada, humanizada, divinizada. E o outro, aquela coisa inerte, aquele objeto sobre o qual eu vou manipular, eu vou crescer, eu vou usufruir da força de trabalho como uma ferramenta, como uma simples ferramenta. A esses processos formativos e constitutivos da consciência dos sujeitos reificados no plano capitalista, Adorno chama de semi-formação. Aí eu chamo a atenção que semi-formação em Adorno não seria uma formação pela metade, como se o sujeito viesse sido formado dentro de um plano capitalista e aquela formação ela fosse interrompida. Não se trata nem disso, porque isso já seria um avanço. Ali, se fosse uma formação emancipadora, se fosse uma formação esclarecedora, que fosse até metade, pelo menos já teria dado um start, né? Um pontapé inicial para que haja um lampejo de esclarecimento, um lampejo de consciência. Não. O que Adorno chama de semi-formação é justamente uma formação às avessas. Essa foi a tradução mais próxima. É uma formação às avessas, uma formação invertida. O sujeito não é formado para emancipar-se dentro do projeto crítico kantiano do esclarecimento. Para retomar aqui algumas das referências da Escola de Frankfurt. O sujeito não é educado, não é formado
para pensar por si só de forma autônoma. Muito pelo contrário, isso é perigoso e isso ameaça a estrutura capitalista. Nós somos formados justamente para nos inserirmos dentro do processo capitalista, dentro do processo de reificação. Somos formados não para dar aquele salto proposto lá por Kant no texto O que é isso? O esclarecimento. Nós não somos formados para dar o salto da heteronomia para a autonomia. Nós somos formados para permanecermos na heteronomia, onde o grande outro, né, esse outro que está fora, esse grande outro nos dá as diretrizes de como devemos agir. Por semi-formação, continuando, Adorno não entende uma formação, como eu disse, descontinuada, interrompida. É uma formação às avessas, uma consciência invertida. Nas palavras de Chagas, a consciência, abro aspas, a consciência fracionada, essa consciência fracionada do mundo, essa subjetividade fracionada, compartimentada, reducionista, tal como a inversão das imagens na câmara escura, isto é, a totalidade das formas de consciência social, a qual inverte a relação entre ela e as contraditórias contradições de produção da existência, tomando a si mesmo como condição geradora do mundo, e não o contrário, ou seja, uma inversão da relação entre consciência e ideia, como autônomas, e tendo a supremacia sobre a realidade. Então não é assim que se forma, dentro do plano capitalista, uma autonomia do indivíduo sobre a realidade dele e a própria realidade objetiva. Não se trata disso. Se trata de uma consciência que é formada, treinada para não sair da heteronomia. Nós somos formados e os processos cada vez mais são mais agressivos, são mais invasivos, são melhor elaborados. Processos para impedir uma formação de uma consciência autônoma emancipadora. Ou você pensa de um lado ou você pensa do outro. Não há um meio de pensar que seja fora, por assim dizer, da caixinha. Nós somos sempre formados para pensar de acordo com a ideologia daquele momento histórico, e essa ideologia, ela está a serviço do grande capital. Wolfgang Leomar, em 95, no seu texto, quando da sua tradução do texto Educação e Emancipação de Adorno, também nos chama a atenção para esse fato, citado aqui por Chagas, também citado por Adorno, quando ele cita o seguinte, que é Mahar, 1995, tradução Educação e Emancipação de Adorno, abro aspas. O trabalho forma. Este foi o mote estabelecido por Hegel na famosa passagem sobre dominação e servidão, na obra citada, com que se estabeleceu a referência para a modernidade enquanto produção social apreendida no modelo de totalidade conjunta de base econômica e de estrutura política e cultural. Cultura e formação cultural, subjetividade e consciência articulam-se no plano do trabalho, dentro da esfera do trabalho. Mas, diferentemente de Hegel, que interpreta retrospectivamente a educação na sociedade já elaborada, já feita, Marx pensa na prática da formação ainda inconclusa do presente. A realidade efetiva da história é uma formação pelo trabalho. Eis a revolução copernicana de Marx. O trabalho forma, é uma formação pelo trabalho. A partir dessa formação pelo trabalho, seria possível, doravante, pensar no capitalismo como uma síntese socialmente formada. Mas muito cedo ficaria claro que, embora o trabalho fosse formador, o que se observava era a universalização da forma social do trabalho alienado deformador. Ou seja, o trabalho forma, segundo Marx, é através do trabalho que eu, sujeito, me externalizo, imprimo a minha identidade no mundo objetivo. E nisso reside um perigo. Quando eu imprimo a minha identidade no mundo, a minha maneira, a minha perspectiva,
Então o que é que acontece? Dentro do plano capitalista, o trabalho, ao invés de formar, ele é estruturado para deformar o teu entendimento da realidade. Você é formado para servir ao grande outro, e esse grande outro é o capital. Inclusive, o dono do meio de produção é sujeito também a essa deformação do trabalho, porque ele também está inserido na roda viva do processo capitalista, de reificação, de deformação da subjetividade. Entende? Há uma passagem, logo nas primeiras páginas da Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, que eles apresentam a travessia de Ulisses, né? E o mito de Ulisses já traz esse germe do que será o mundo ocidental dentro da sociedade da perspectiva burguesa capitalista. Os remadores, já citando aqui um trecho da obra de Ulisses, da obra de Homero, Ulisses está voltando, né? E no retorno para sua casa ele vai passar por um mar de sereias. Então entenda-se metaforicamente essas sereias como a própria vida humana, a pulsão de vida, o instinto, a natureza humana. E o que é que Ulisses faz? Ele ordena que os seus remadores tapem os olhos e os ouvidos, para nem verem nem ouvirem o canto das sereias e a beleza das sereias, ou seja, para que não se lancem à vida, ao instinto, à pulsão de vida, à criatividade, à beleza, à estética, à arte. Para que continuem rimando e atravessem a vida como coisas, engrenagens daquela embarcação. Por seu turno, Ulisses pede que os seus remadores o amarrem ao mastro, para que ele, Ulisses, possa ver e ouvir as sereias. No entanto, ele próprio, Ulisses, amarrado àquele processo, àquela passagem, embora ouça e veja as sereias, ele mesmo não pode se lançar à vida, à arte, à beleza, porque ele está amarrado a esse mastro que, transpondo para os dias de hoje, da sociedade do capitalismo administrado, a sociedade administrada do capital, seremos nós e os donos do meio de produção. O trabalhador tem sua consciência e sua subjetividade reificada nesse processo de trabalho, nesse processo deformador através do trabalho, e o dono do meio de produção também tem um gozo interrompido, não goza plenamente, porque ele também está inserido nessa roda viva. Assim como Ulisses, ele sente e vê as possibilidades que o capital lhe proporciona, mas ele não pode se render a elas, nem se jogar a elas, porque ele também está inserido, está reificado, está coisificado, está preso a essa roda viva de produção e reprodução do capital, do acúmulo de riqueza. Então percebam que dentro do plano capitalista, nem trabalhador e nem patrão conseguem usufruir plenamente, ou gozar plenamente do fruto do seu trabalho. Talvez uns mais, outros menos, no caso, né, o dono do meio de produção, o grande capitalista, ele ainda possa ter esse gozo, mesmo que interrompido, mas vislumbrar uma possibilidade, e que o trabalhador nem isso quer, pode, porque ele está totalmente privado de dignidade, privado de humanidade, é reduzido a um mero ser biológico, mas ambos estão presos a essa roda viva. E atualizando o pensamento marxiano e adorniano, a coisa continua e só piora. Os meios de reprodução do grande outro, do capital, via internet, o próprio mito dos fatos hoje,
né? São ferramentas poderosíssimas, muito mais poderosas do que outrora nós já tivemos, para reificar e coisificar a mente humana. Continuando. Então, é a este trabalho que deforma que Adorno sinaliza em Marx, quando, de certa forma, desenvolve a sua reflexão sobre o pensamento marxiano e apresenta a semi-formação, essa formação invertida da subjetividade, no plano capitalista como meio fundamental para a sua sustentação, para a sustentação do capital, e colocando que seja contra isto que se deva demandar energia no atual contexto do capitalismo industrial tardio. Então, eu vejo isso em Adorno, é possível identificar isso na dialética do esclarecimento, em obras como Educação e Emancipação, em obras como a própria dialética negativa, obra magna de Adorno. Possível identificar em toda a obra de Adorno essa continuidade e esse desdobramento, essa preocupação com esse retorno à barbárie. A barbárie é vivenciada de diversas formas dentro da história ocidental. Marx viu essa barbárie quando sinaliza os perigos do sistema capitalista sobre a aniquilação da subjetividade humana e da própria humanidade. Adorno viu isso com a ascensão do nacionalsocialismo, o fascismo na Europa, a Segunda Grande Guerra, seu exílio nos Estados Unidos, seu retorno à Alemanha. Adorno viu e percebeu isso. A barbárie continua. E nós hoje estamos vendo essa barbárie continuar. A barbárie continua. Somos capazes de passar a demandar horas e horas à frente de uma televisão, da internet, de um site de notícia, nos sensibilizando com Israel e Palestina, nos sensibilizando com Rússia e Ucrânia, mas somos incapazes de nos sensibilizar com a condição desumana com que vivem os nossos mais próximos, com a condição que vive o trabalhador brasileiro, com a condição de deformação da educação, que não tem cumprido seu papel de autonomia, de esclarecer. O próprio esclarecimento, como a gente sabe em Adorno, é objeto de crítica. O esclarecimento que outrora prometeu nos libertar, desembocou em mito. O esclarecimento é um mito, segundo Adorno. O esclarecimento não efetivou. O esclarecimento não é só um momento histórico. O esclarecimento para Adorno é um processo interno do sujeito, que busca sair dessa condição heterônoma para uma condição de autonomia do pensamento por si só. E essa condição, essa saída de uma condição onde o outro me dá a lei, para uma condição de elevação de consciência, onde eu internalizei a necessidade da regra, eu entendi a necessidade da regra, eu superei determinada regra, ou eu vou legitimar determinada regra social, determinada compreensão social, essa saída, esse salto ainda não foi dado. Pelo contrário, estamos caminhando de novo para barbáries. Vários tipos de barbárie. Essa é a atualização do pensamento adorniano da teoria crítica alemã. Para os frankfurtianos, por exemplo, Adorno e Horkheimer, Marx apresenta as limitações desse esclarecimento que foi proposto, a partir da constatação do insucesso da tentativa de humanização do mundo através da generalização da alienação e da dissolução da experiência formativa. Ainda segundo Maat, abre aspas, as relações sociais não afetam somente as condições de produção econômica e material, mas também interagem no plano da subjetividade, onde originam relações de dominação. Embora o ponto de partida para a transformação efetiva do mundo
esteja nas condições sociais e materiais em que se encontra o indivíduo, o ser social, como o trabalho e a produção de sua subsistência são nessas condições materiais, reais de produção da existência dos indivíduos, estas formam a sua consciência, a sua subjetividade. No caso, a primazia do sujeito. E é sobre esse processo de formação da subjetividade no plano da sociedade administrada do capital e suas implicações na própria produção e reprodução do sistema capitalista que refletimos a fim de tentarmos esclarecer ou lançarmos alguma luz dentro dessa atual condição humana em que nos inserimos, de perpetuação e retorno, repito, à barbárie, que não foi superada, a dicotomia mundial não foi superada, hoje existe uma multipolaridade, essa multipolaridade só reflete o quê? Vários países agora tentando impor sua hegemonia, não há uma autonomia do sujeito, não há uma autonomia estatal, não há uma autonomia mundial no sentido de que as diferenças sejam respeitadas, sejam elas de qual ordem for. O que há é o germe, o potencial do totalitarismo de diversas formas se espalhando. Parece que surgem atualmente várias formas de totalitarismo, cada uma tentando sobrepor-se à outra. E não uma condição de emancipação e esclarecimento individual. Os meios pelos quais as consciências são formadas no plano capitalista e suas implicações no desenvolvimento e na manutenção dos modos de produção, bem como os meios pelos quais a consciência é coisificada, reificada pela sociedade administrada do capital, em Marx, ou seja, a questão da subjetividade mesma, permanece e carece hoje no momento de uma discussão mais profunda e, quiçá, mais esclarecedora sobre essa questão da subjetividade de Marx, pouco trabalhada, pouco estudada e pouco tocada. E essa relação, que na minha pesquisa, também sobre a orientação do professor Eduardo Chagas, nós vemos como uma continuação do pensamento de Adorno. Existem várias linhas que puxam, que partem de Marx para entender a subjetividade. E a teoria crítica alemã, a Escola de Frankfurt, em Adorno, ela perpetua, de certa forma, ela continua esse pensamento, com novas abordagens, com novos conceitos, novas categorias, novos elementos, para tornar mais abrangente e, quem sabe, mais compreensível esse estudo. O caráter economicista e determinista que se apresenta na obra de Marx, forçosamente trabalhado em função do seu próprio objeto de estudo, a que o autor se propõe analisar, qual seja a sociedade capitalista e suas contradições internas, leva muitos comentadores e estudiosos de sua obra a colocar em segundo plano a questão da subjetividade. O que para alguns autores de orientação marxiana é, no mínimo, uma visão aligerada e superficial, quando não tendenciosa, da própria obra de Marx. Esta posição secundária sobre a subjetividade em Marx se baseia, dentre outras, como nos aponta Chagas, em algumas obras e algumas citações, como a ideologia alemã, que, abro aspas, na qual ele afirma, Marx, que a vida é que determina a consciência, e não o contrário. A consciência é que determina a vida. Ou ainda no prefácio para a obra para a crítica da economia política, uma contribuição em que o próprio Marx reafirma tal posição, ressaltando que não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. E várias outras citações que nós podemos extrair de Marx que nos respalda nessa nossa pesquisa sobre a subjetividade e o papel que ela desempenha, uma vez que, como acabei de citar, é o ser social que determina a consciência. Ainda não é a consciência que determina o ser social, uma vez que, como mostrei no começo da minha fala,
não nos resta, segundo Adorno, outra coisa a não ser nos adaptar ao dado, ao existente, se queremos sobreviver. Então, mesmo que haja um despertar de uma consciência de classe, mesmo que haja um despertar de uma consciência individual, não há outra saída a não ser se adaptar. Então, ainda hoje, mais do que nunca, curiosamente, o ser social tem determinado a consciência. Então, dentro da tradição do idealismo alemão, dentro da tradição crítica alemã, partindo aqui, no meu caso, a minha pesquisa de Kant, e continuando em Adorno, ainda não há uma autonomia do sujeito formando o sujeito, formando o objeto. Ainda há uma primazia do objeto, ainda há uma primazia do ser social, ainda há uma primazia do grande outro, o sistema capitalista, formando a consciência. Então não há ainda um esclarecimento. A minha crítica e a minha pesquisa vai nesse sentido, de identificar, de reafirmar a necessidade de um pensamento autônomo, de um pensamento que seja capaz de, pelo menos, se não formar o ser social, dialogar com a condição do ser social. A condição do ser social ainda é primazia na formação da consciência humana. E não é nem que haja, não levantamos a minha pesquisa essa pretensão, de um ser social, de uma consciência formando um ser social, mas que a gente faça de forma dialética uma relação entre o objeto, o dado, o ser social e uma consciência capaz de refletir sobre a sua própria dignidade. É nesse sentido a nossa pesquisa, é nesse sentido que a gente tenta abrir essa discussão, a discussão está aberta, né? O nosso grupo de estudos marxistas está aberto, né? Às discussões, às pesquisas, mais amplas que sejam, e façam comentários, divulguem, dialoguem conosco sobre essa necessidade urgente de um pensamento subjetivo que parta do sujeito, e um sujeito autônomo que possa pensar por si só a sua condição. E não que pese mais sobre a consciência o ser social, o grande outro, o capital, o plano burguês, ou qualquer germe totalitário que persiste e que retorna sempre, sempre, sempre. Ok? Espero ter contribuído para essa reflexão, né, sobre a continuidade e a importância de nos debruçarmos sobre o estudo da subjetividade em Marx e como a teoria de Frankfurt e a escola crítica alemã continua esse pensamento, com novos elementos, acrescentando novos conceitos, novas categorias, novas ferramentas para que entendamos melhor esse processo e possamos nos defender dele, pensar sobre ele. Ok? Muito obrigado, um abraço e até breve.